Estou aqui para gravar mais um vídeo para os irmãos. Veja bem, meus irmãos, hoje eu quero estar falando sobre Ezequiel capítulo 8 e capítulo 9. Eu já lancei um estudo aí no YouTube há muito tempo atrás, falando sobre esses dois capítulos, o capítulo 8 e o capítulo 9 de Ezequiel. Eu quero narrar essa história para vocês, meus irmãos. Mas antes de eu começar essa história, eu já gostaria de começar citando Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Por quê? Porque o apóstolo Paulo ali, ele diz que tudo que está no Velho Testamento são sombra das coisas que haveriam de vir. Então o apóstolo Paulo falou, tudo que aconteceu lá são sombra das coisas que haverão de acontecer no Novo Testamento. Lá foi apenas uma figura, lá foi apenas uma sombra, mas a realidade vai se concluir no Novo Testamento. Então aqui no livro de Ezequiel nos fala do ídolo do ciúme. E eu quero falar para vocês hoje sobre esse ídolo. Lá no Velho Testamento, no livro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 9, fala do ídolo do ciúme. E aí eu quero mostrar para vocês esse ídolo do ciúme hoje no Novo Testamento. Eu quero mostrar para vocês quem é o ídolo do ciúme hoje que está no Novo Testamento. Então vamos lá, eu vou pegar o capítulo 8, versículo 3. Ele estendeu o que parecia ser a forma de uma mão e me segurou por um tufo de cabelo. O Espírito me levantou entre o céu e a terra e me trouxe a Yal-Shalem, em visões divinas, à entrada do pórtico interior que dá para o norte, onde está colocado o ídolo do ciúme, isto é, aquele que provoca ciúme. Aqui o profeta Ezequiel diz que foi arrebatado pelo Espírito do Eterno e ele foi levado até Jerusalém, até Yal-Shalem. Quando ele chegou lá, ele viu o ídolo do ciúme. E aí o versículo continua dizendo, isto é, aquele que provoca ciúme. Ó meus, que ídolo era esse? Esse ídolo era Tamuz. Tamuz estava dentro, eles colocaram Tamuz dentro do templo do Eterno. Ó meus, quem é Tamuz? Tamuz era o filho de Nimrod. Nimrod era chamado de o Deus Sol. Aí depois que Nimrod morreu, Semiramis tinha engravidado dele. A mãe de Tamuz era Semiramis, casado com Nimrod. Aí Semiramis estava grávida de Tamuz. Nimrod morreu. Aí Semiramis falou, não, Nimrod é a encarnação do próprio pai. Então Nimrod morreu, que era o Deus Sol, mas ele deixou a sua mulher grávida, Semiramis, e ela deu à luz a Tamuz. Aí Semiramis virou e falou assim, não, Tamuz é a própria encarnação do pai dele. É o próprio pai que se encarnou, que se fez homem. Então, Tamuz passou agora a ser o Deus Sol. Aonde nós conseguimos ver isso hoje, amigos? No Novo Testamento. Jesus. Jesus é o Tamuz do Velho Testamento. Jesus é a encarnação de Zeus. Eles não falam aí que Jesus é a própria encarnação de Deus? A palavra Deus vem de Zeus. E Zeus é o Deus Sol. É o Deus Sol, o Deus grego, conhecido como Deus Sol também. Então veja bem, meus irmãos. Então o Jesus do Novo Testamento é o Tamuz do Velho Testamento. Aí você pode me dizer assim, mas como é que Tamuz, então, aonde está escrito que Tamuz era chamado de Deus Sol? No versículo 16, aqui diz assim, dali conduziu-me para o átrio interior do templo de Ial, e eis junto à entrada do santuário de Ial, entre os vestíbulos e o altar, cerca de 25 homens com as costas voltadas para o santuário de Ial, e o seu rosto voltado para o oriente, estavam prostrados para o oriente, diante do sol. Eles estavam adorando o sol, lá dentro do templo do próprio Eterno. Se você olhar as bíblias de estudo no rodapé, você vai ver que esse ídolo do ciúme era Tamuz. Foi conhecido também como Adonis, que significa meu senhor. Então, veja bem, esse ídolo Deus Sol, esse Tamuz estava sendo adorado dentro do templo. E ele causava ciúme no Eterno, eles estavam dedicando adoração a ele. Hoje no Novo Testamento se adora Jesus, o Deus Sol. É só você olhar o ostensório. Os padres carregam o ostensório. O ostensório fala que é o quê? O ostensório tem o formato do sol. Os padres pegam ele com um pano e saem carregando no meio da congregação deles ali, mostrando o ostensório para as pessoas e as pessoas invocando o Deus Sol. Jesus é o Deus Sol. Por quê? Porque o nome Jesus, quem deu esse nome para esse ídolo foi a Igreja Católica. O nome Jesus significa isto é um porco, mas Jesus é o Deus Sol da Igreja Católica.
Então Jesus é o Tamuz do Velho Testamento. Tá vendo aí, meus irmãos? E ele estava lá dentro do templo do Eterno. E aí o Eterno diz o quê? O Eterno fala aqui no capítulo 8, versículo 6. Diz assim: disse-me ainda, filho do homem, tu vês o que estão fazendo? As monstruosas abominações que se cometem aqui, a fim de afastar-me do meu santuário? O Eterno falou: vocês colocou esse ídolo, essa abominação dentro do meu templo, a fim de me afastar do meu templo. Então, o que Satanás fez através da Igreja Católica? Introduziu o Deus Sol, Tamuz, para dentro do coração dos crentes, para dentro do templo do Eterno, igual no Velho Testamento. Paulo disse: tudo que está no Velho Testamento são sombra das coisas que há de vir. Satanás, através da Igreja Católica, introduziu o ostensório, que é o Sol, o Jesus, o Deus Sol, para dentro da igreja, no coração dos crentes. E eles passaram a invocar esse ídolo, querendo afastar o Eterno do templo dele. Olha o que diz agora o versículo 14. O versículo 14 diz assim: conduziu-me então à entrada do portal do templo de Ial, que dá para o norte, e eis que ali as mulheres sentadas a chorar por Tamuz. Diz que as mulheres estavam chorando para esse Deus Sol, Tamuz, aí agora dando o nome para ele aí agora, ó. Lá, aqui já fala o nome dele logo, ó. Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Então as mulheres estavam chorando por Tamuz, pelo Deus Sol. Por que elas estavam chorando por ele? Porque ele também havia morrido. O dia da sua morte, elas faziam um choro, um clamor por ele, choravam por ele, na data da sua morte. Na data da morte de Tamuz, elas choravam por eles. Romilson, onde está isso? Está naquele evangelho suposto escrito por João, que nunca foi o apóstolo João que escreveu aquele evangelho imundo. O quarto evangelho, que eles falam que foi o apóstolo João que escreveu, o apóstolo Yohana, mas não foi ele que escreveu, aquilo ali é um livro imundo. Onde está escrito lá? No capítulo 20, versículo 11. Mulheres chorando por Jesus lá no túmulo, as mulheres chorando pelo Jesus, pelo Deus Sol, o Deus Sol da Babilônia. Então, meus irmãos, a história se repete. Paulo diz: tudo que foi lá atrás volta a ser agora, são sombras das coisas que hão de vir. Sombra das coisas que hão de vir. Lá elas estavam chorando por Tamuz. Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Mulheres chorando por Tamuz. Agora João capítulo 20, versículo 11, mulheres chorando por Jesus. Lá estavam chorando por Tamuz, agora ali elas estavam chorando por Jesus. Porém, nos outros evangelhos não aparece mulher chorando por Jesus, não. Mas no quarto evangelho imundo aparece. Então esse Jesusão, esse Jesus do quarto evangelho, é a encarnação do próprio Zeus. Por isso que quando ali, ó, aquele homem ali, Judas, vem trazendo soldado para prender ele vai de encontro ao soldado e pergunta para eles: a quem buscais? Eles pegam e pronunciam o nome lá e ele fala: eu sou. E eles caíram tudo por terra, mostrando que ele é a própria encarnação do próprio Zeus na terra. Então, meus irmãos, é paganismo, é o Deus Sol. Jesus é o Deus Sol, tem que abrir fora desse ídolo. Agora o capítulo 9 diz assim: então gritou aos meus ouvidos em alta voz: os flagelos da cidade se aproximam, cada um com seus instrumentos, exterminador na mão. O Eterno falou: vou castigar esse povo porque está adorando esse ídolo. A tribulação chegando aí, para consertar essa igreja que está adorando esse ídolo pagão aí, Jesus. Ao versículo 2: e eis que 6 homens vinham do caminho do pórtico superior, o qual dá para o norte, cada um com suas armas de destruição na mão. Entre eles estava um homem vestido de linho, o qual trazia um estojo de escriba na cintura. Esse homem aqui é Ialcha, vestido de linho. Chegaram-se e puseram-se de pé junto ao altar de bronze. A glória do Criador de Israel se ergueu de cima do querubim sobre o qual se encontrava. Veio para o limiar do templo e chamou o homem vestido de linho, que trazia na cintura o estojo de escriba. Aí a glória agora, aí a voz vem e fala para o homem vestido de linho. E Ial lhe disse: percorre a cidade, a saber, Ial-Shalaim, e assinala com um sinal a testa dos homens que gemem e que choram por causa de todas as abominações que se fazem no meio dela. O Eterno virou e falou assim: tem uns fiéis aí que não aceitam esse ídolo, esse Tamuz. Da mesma forma, agora na nossa época, tem um grupo que não aceita esse nome Jesus, que não aceita esse ídolo da Igreja Católica. A Igreja de Filadélfia não aceita esse ídolo. Ela
prostra diante de Yahshua, mas não diante de Jesus, porque Jesus é o Deus Sol da Babilônia. Aí diz aqui agora, ó, sela, ó, marca com sinal a testa dos homens que gemem, que não aceitam esse ídolo. Aonde nós podemos ver isso, meus irmãos? Apocalipse capítulo 3, versículo 12. E Yahshua disse assim, ó, escreverei na testa do vencedor o meu nome, o nome do meu pai e o nome da cidade santa. E Yahshua falou, vou escrever, eu vou selar na testa do vencedor, vou escrever na testa dele, eu vou escrever na testa dele o meu nome, o nome do meu pai e o nome da cidade santa. Aqui está o homem vestido de linho, Yahshua, esse homem vestido de linho é Yahshua, com o estojo na mão, com o lápis na mão. E ele foi e escreveu na testa daqueles que não adoravam esse ídolo Jesus. Por quê? Porque os que não estavam adorando a Tamuz não poderiam passar pela tribulação. Não poderiam passar por essa tribulação que ia cair sobre Yahushalém. Está entendendo, meus irmãos? Da mesma forma, em Apocalipse 3, versículo 12, e Yahshua falou, vou marcar a testa dos vencedores com o meu nome, o nome do meu pai, o nome da cidade santa. Por que ele ia marcar? Porque no Apocalipse capítulo 3, versículo 10, ele diz assim, porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu também te guardarei da hora da grande tribulação de que há de vir sobre o mundo inteiro. E Yahshua está dizendo para eles, porque vocês não adoraram o ídolo Jesus, porque vocês não prostraram diante do ídolo Zeus, porque vocês não prostraram diante do ídolo Baal, que é Senhor, eu vos guardarei da hora da tribulação. E para provar para vocês que eu vou guardar vocês da hora da tribulação, eu vou escrever na testa de vocês o meu nome, o nome do meu pai e o nome da cidade santa. Yahshalaim. 3 nomes em um só. Yah, o nome do pai. Yahsh, o nome do filho. Yahshalaim, o nome da cidade santa. E em Apocalipse capítulo 14, versículo 1, prova que os 144 mil não passaram pela ira do Eterno. Viu os 144 mil que traziam na sua testa o seu nome e o nome do seu pai. Eles não se contaminaram com mulheres, igrejas evangélicas que adoram Tamuz, que adoram Jesus. Fala, eles não se contaminaram com mulheres, não adoraram a Jesus, a Zeus, a Tamuz. Aí fala, na sua boca não se achou mentira. Por quê? Porque não invocam o nome dos ídolos e não invocou esse ídolo imundo, esse Tamuz, esse Jesus. E aí o texto então continua dizendo assim no versículo, capítulo 9, versículo 5. Ouvi que dizia aos outros, percorrei a cidade atrás dele e feri. Não mostreis olhar de compaixão, nem poupeis a ninguém. Velhos, moços, virgens, crianças, mulheres, matai-os, entregai-os ao exterminador. Mas não toqueis ninguém daqueles que trouxerem o sinal na fronte. Começai pelo meu templo. Assim começaram pelos velhos que estavam diante do templo. Então quem é que vai ganhar o livramento? Todos aqueles que não se prostraram diante desse ídolo que causa ciúme no Criador e no Filho do Eterno. É um ídolo criado pela Babilônia lá atrás, a Babilônia lá de Nimrod e Semiramis. Hoje a Babilônia é quem? É a Igreja Católica. Está no livro de Apocalipse, capítulo 17. A Babilônia está lá no livro de Gênesis. Porém, aquela Babilônia hoje, ela está onde? No catolicismo romano. Apocalipse 17 fala lá que a grande Babilônia, que tem dado a beber às nações com o vinho da sua prostituição. Fala que ela carrega sobre si nomes de blasfêmia. E um desses nomes é o nome desse ídolo, Jesus. Então, eu espero que vocês entenderem esse estudo, meus irmãos. Sai fora desse ídolo, que esse ídolo ele é imundo e ele causa ciúme no Eterno. O nome do Filho do Eterno é Yahshua e não Jesus. Então esse ídolo aí, ele veio para manchar o santuário do Eterno e quem adora esse ídolo está debaixo de idolatria. Espero que vocês entenderem esse vídeo. Fiquem na graça e na paz do Eterno, meus irmãos.